Olá a todas e todos. Eu sou a professora Ana Lia Almeida, da Universidade Federal da Paraíba, curso de Direito do campus de Santa Rita. O tema da nossa aula de hoje são as teorias críticas ao direito. Peço licença para colocar aqui uma apresentação. Só um minuto, estou compartilhando aqui a tela. Bom, está aqui a nossa aula. Começar colocando que a questão fundante que permeia esse assunto o debate acerca da neutralidade do direito, né? Uma percepção de que as teorias convencionais no campo da abordagem dogmática, elas pouco refletem a respeito disso que parece uma obviedade, mas que não é dita, não é colocada no debate teórico do direito, que é o fato de que o direito não consiste nesse universo de neutralidade, objetividade e sistematização, como quer parecer a, a abordagem dogmática de matriz positivista. Né? Então, embora tenhamos aqui uma enorme variedade de teorias críticas que circulam no direito, e o Brasil é um país bastante diverso em termos dessa produção teórica, o ponto de partida é justamente essa reflexão. Será mesmo que o direito é neutro? Será mesmo que a lei é dura, mas é a lei, né? Como expressa aquele brocardo em latim, já que os juristas gostam tanto, né, dessa retórica em latinês. Então, a gente tem aquele brocardo, dura lex sed lex, né? A lei é dura, mas é a lei, não adianta, não importam muito as circunstâncias, uma lei é um dado objetivo ali a ser seguido à risca, né? Isso entra muito na retórica dos juristas. E, enfim, na maioria das vezes esse brocardo ele é reivindicado, sobretudo para impor uma forma de interpretação hegemônica ou dominante, né? Ou seja, sempre tem um lado ali sendo escolhido, mas que aparece como um não lado, aparece como o rigor objetivo da legislação, né? E então, o Fernando Sabino, né, um escritor que ele é apontado como autor desse trocadilho aí com esse brocardo. Diz assim, olha, para os ricos é dura lex sed latex. Ou seja, a lei é dura, mas ela estica, né? Só para os pobres que a gente tem aí a dureza da lei. Tem essa percepção que ela circula também no imaginário, assim, né? Independente de uma formulação teórica mais crítica a respeito da experiência do fenômeno jurídico, circula no imaginário social essa compreensão de que não passa de uma retórica essa objetividade. Né? Não é verdade que a lei é aplicada da mesma maneira para todo mundo. Estou aqui falando de lei, né, como de uma maneira assim mais uma maneira pouco rigorosa, até mesmo como sinônimo de direito, e a gente sabe que não é, né? Mas, enfim, o questionamento por trás dessas abordagens mais críticas, ele se dirige em relação exatamente a esta dimensão de neutralidade, tá? Então tem uma percepção de que a neutralidade é muito mais uma retórica, é muito mais enfim, uma ideologia, melhor dizendo, né? Que orienta aí os posicionamentos dos juristas, mas que não se, enfim, não consiste na realidade do fenômeno jurídico, certo? Então, o que é que são as teorias críticas? De um ponto de vista mais abrangente, sem olhar aí simplesmente para o campo jurídico, a gente pode assim refletir um pouco sobre qual é essa dimensão de criticidade que se reivindica em torno do saber, da construção do conhecimento. Isso daria uma discussão filosófica bastante profunda, né? Mas
esse termo ele é muito colocado no debate teórico em áreas diversas, né, sobretudo nas áreas das ciências sociais e humanas, fazendo uma alusão direta, né, a um campo aí que dialoga com o marxismo enquanto um grande paradigma aí de teoria crítica, né, nesse campo aí de contestação à produção de saber hegemônico, mas também essa expressão teorias críticas, ela acaba sendo trazida ao debate como uma releitura das categorias marxistas, né, enfim, as teorias críticas, elas são geralmente reivindicadas em alguma alusão à escola de Frankfurt, né, que foi uma reunião de teóricos que tentavam ali dialogar com o marxismo, mas ao mesmo tempo construir um certo contraponto às categorias marxistas para a análise da vida social. Então, sob esse nome aí, a gente tem um diálogo, certamente, com o campo teórico do marxismo, tá? Mas falar em teorias críticas não significa falar em teorias marxistas, certo? Não são sinônimos esses campos, mas certamente as abordagens críticas de um ponto de vista mais abrangente das ciências sociais e humanas, elas procuram construir um contraponto às leituras convencionalmente estabelecidas em diversas áreas do conhecimento, porque existe uma percepção que circula em todas as áreas, assim, que é até uma obviedade, embora isso no campo jurídico às vezes cause alguma estranheza, certo? Que é a proximidade entre o saber e o poder. Existe o reconhecimento de que a produção do conhecimento atende a certas forças sociais que, do ponto de vista institucional, são as forças dominantes, né? Então, se a gente pensa na escola formal e os livros que são usados, as abordagens que são ali colocadas, um pensamento mais dominante, assim, nas áreas de conhecimento como um todo, há uma compreensão aí de que o aspecto, né, de fortalecimento da ordem posta, ele predomina aí em termos de conexão entre saber e poder, sabe? Então, as teorias críticas em áreas diversas acabam questionando isso, tentando quebrar um pouco a hegemonia dessas explicações dominantes, naquele sentido de que é preciso conhecer a realidade, né, com uma postura crítica, assim, que não seja uma postura meramente de obediência à ordem social colocada, e que para a gente conhecer a realidade, enfim, esse é um primeiro passo para transformá-la, né? Então tem essa leitura também de que só é possível transformar a realidade em direção à superação das desigualdades sociais se a gente tiver ferramentas de construção do conhecimento que não se subordinem à reprodução do poder que domina, sabe? Então tem essa leitura aí de que é preciso conhecer criticamente para transformar. E no direito não é diferente, né? Então, as teorias críticas no direito, olhando aí para o nosso contexto específico do Brasil, porque esse debate é muitíssimo complexo e tem várias matrizes, né? Vários autores e autoras de referência no mundo, né? Se a gente olhar somente para o campo jurídico, para o campo da produção teórica do saber jurídico. Mas eu vou aqui focar um pouco no Brasil, né? Mas já colocando de antemão que falar em teorias críticas ao direito no Brasil é falar de um campo aí insubmisso em relação à construção do saber de caráter positivista, isso é um movimento teórico muito maior, né, do que o campo jurídico, mas no direito tem seus significados específicos, né? O positivismo jurídico é um elemento aí central como alvo de embate aí das teorias críticas. Bom, portanto, olhando aqui para o direito, eu vou começar dialogando com uma formulação que eu acho muito interessante e rica, que é do Luiz Alberto Vará, um professor argentino radicado no Brasil, por muitos anos professor da Universidade de Brasília. E um dos trabalhos mais interessantes do Vará
identifica a existência do que ele denominou como um senso comum teórico entre os juristas. E eles, olha, existe a oposição entre senso comum e ciência, né? Mas o conhecimento científico do direito, ele é sobretudo baseado em sensos comuns, que é um senso comum específico dos juristas. Esse senso comum não é simplesmente no plano da teoria, é um conjunto de práticas, de símbolos, de linguagens. E o Vará identifica que o núcleo desse senso comum que orienta os juristas, que guia os juristas, né, na sua vida prática e na sua própria compreensão do direito, vida prática dentro do campo jurídico, quero dizer, né, nas diversas práticas jurídicas. Esse senso comum ele está relacionado diretamente à compreensão dogmática do fenômeno jurídico e que isso é um problema a ser superado, que para a gente conseguir, de fato, construir um conhecimento científico a respeito do direito, é preciso investir contra esse senso comum que os juristas vão assimilando ao longo da sua formação, né? E para isso o Vará vai sugerir aí que é necessário cultivar o pensamento crítico dentro do direito, para a gente poder ver como que as categorias jurídicas se conectam com a realidade social, para a gente ver também como os jogos, né, de poder e de dominação estão presentes aí nesse nosso campo. Então, essa é uma proposta, sabe, de análise de que eu tenho bastante carinho. Enfim, embora discorde de algumas matrizes teóricas do Vará, eu acho que essa chave analítica aí, sabe, de que existe um senso comum que orienta as percepções teóricas e a vida prática dos juristas, eu penso que isso ainda continua bastante atual, né? E que essa leitura de que esse senso comum não é somente um conjunto de ideias, né? E sim um conjunto de símbolos, de linguagem, de pressupostos, que os juristas vão aprendendo muitas vezes até fora da escolarização normal, né? Fora dos bancos da faculdade de Direito. Mas, sem dúvida nenhuma, a educação jurídica é um lugar por excelência de reprodução desse senso comum teórico que, segundo Vará, com o que eu concordo, é necessário ser superado, tá? Bom, saindo especificamente dessa formulação aqui apresentada do Luiz Alberto Vará, eu vou colocar para vocês o que eu considero como algumas das principais expressões, tá, das teorias críticas ao direito no Brasil. Então, enfim, aqui eu poderia falar de várias correntes, sabe, de vários movimentos teóricos e é possível também dizer que dentro de cada grande área do direito, por exemplo, se a gente olha para o direito penal, a gente tem uma reflexão assim riquíssima que é o campo da criminologia crítica, né? Que vai questionar os pressupostos epistemológicos de compreensão do direito penal, sabe? Assim também acontece em movimentos semelhantes dentro do campo do direito civil, do direito constitucional, por exemplo, se a gente for pensar o neoconstitucionalismo, ou neoconstitucionalismo latino-americano, uma variante, né, mais que pensa aí em termos da decolonialidade. Então tem muita coisa aqui. Eu quero centrar fogo aqui em algumas correntes, né, que elas são bem situadas assim. Tem um ponto de partida em comum histórico, né, que é o momento de retomada democrática no Brasil e na América Latina, né? Então, existe aí em comum a essas expressões que eu vou apresentar, essa vontade de construir um novo paradigma democrático, né? Que tem como centro aí a nossa Constituição de 88, com os direitos sociais como um grande carro-chefe, que mobilizaram, né, até mesmo para que eles fossem alocados no texto constitucional, mobilizou-se diversas áreas, assim, diversos movimentos sociais, sobretudo, né, diversos segmentos, assim, de grupos sociais, né, na direção de garantir
aqueles direitos ali na nossa Constituição. Então, a gente pode dizer que essas correntes que eu vou expor aqui têm como ponto de partida, né, essa a retomada democrática ali nos anos 80. Então, isso vai produzir, em primeiro lugar, a corrente, chamemos assim, do direito alternativo. Falar em direito alternativo é falar de um movimento dentro do campo jurídico, um movimento não apenas teórico, mas também organizativo e prático. O que eu quero dizer com isso? Primeiro que, de um ponto de vista mais abrangente, o direito alternativo é um guarda-chuva, assim, né? Debaixo do qual cabem várias formulações específicas, vários teóricos assim importantes, no contexto da produção das teorias críticas ao direito no Brasil, e que aludem a essa ideia de que existe uma visão tradicional do direito convencional e que é necessário construir um contraponto, ou seja, uma alternativa a essa visão que está posta, a essa visão que está colocada em termos dominantes, né? Daí falar nessa chave do direito alternativo. Tá? Esse é, enfim, um dos nomes que maior representa essa forma de compreender, né? É o Roberto Lira Filho, sem dúvida. Dentre os juristas críticos, vamos assim chamá-los, ele é um dos que teve maior difusão, né? O seu livro chamado O que é Direito, né? Da coleção Primeiros Passos, foi um grande sucesso e foi estudado, eu diria assim, sem muita margem de engano, que, né, enfim, na maioria das faculdades de direito do país, ali, sabe, no início dos anos 90. É um clássico, né, para a compreensão desse campo aí da crítica ao direito. E, enfim, o Lira Filho, quando ele está falando ali na dialética social do direito, nesse livro, quando ele está fazendo uma crítica às principais ideologias jurídicas, ou seja, o justnaturalismo e o positivismo jurídico, ele está apontando para a necessidade, né, de superar esses grandes modelos ideológicos que consistiria justamente nessa visão dialética, na dialética social do direito. Ele está ali pressupondo, está comungando, melhor dizendo, com essa ideia de que existe outro direito a ser construído, né? Um direito emancipatório, por assim dizer, um direito construído por meio das lutas sociais ligadas à democracia, né? Então, falar em direito alternativo é falar, né, nessa ideia, né, de que existe outro paradigma de direito a ser formulado e a ser experimentado historicamente, tá? Mas, assim, isso é de um lado, tá? Direito alternativo significa isso de um lado. De outro lado, e conectado, evidentemente, direito alternativo também significou um movimento específico de juízes no Brasil, inspirado em movimentos semelhantes europeus, né, olhando aí muito para o contexto da Itália, e de outros países também, mas principalmente os juízes italianos, que décadas antes haviam consolidado um movimento dentro do judiciário semelhante, né, ao que a turma do direito alternativo fez aqui, muito protagonizada pelos juízes do Rio Grande do Sul, até hoje considerado um judiciário de caráter mais progressista, né, mais, enfim, aberto em relação a assegurar direitos humanos, sobretudo. E, enfim, de modo que o direito alternativo tornou-se um movimento de juízes que elaboravam decisões contra-hegemônicas, decisões não convencionais, que operavam exatamente nessa chave de assegurar os direitos sociais, né? Assegurar os direitos humanos como uma nova leitura do texto constitucional. A gente está falando aqui de anos 80, anos 90, né? Em que havia uma ordem democrática toda a ser consolidada no nosso país, né? Ordem essa que, infelizmente, a gente vem perdendo assim tão rapidamente. Se a gente olha para os direitos sociais e para os direitos humanos, essa revirada aí, um verdadeiro ataque mesmo que vem acontecendo na atual conjuntura em que o país passa.
né? Mas, assim, olhando em termos de enfim, superar a ditadura civil-militar dos anos 60 e 70, né? Construir, portanto, um modelo democrático como uma novidade histórica para o nosso país ali, né, em meados dos anos 80 e 90, a tarefa desses juízes era exatamente de conferir interpretações à legislação que fossem, a partir de então, condizentes com esse novo texto constitucional. Em muitas ocasiões, esses juízes foram acusados, né, de julgar fora da lei, de que eles não eram juízes de verdade, que eles não baseavam suas decisões nas normas jurídicas, e sim nos seus princípios subjetivos de justiça. E, enfim, se a gente olhar direitinho, as decisões dessa turma eram, sim, bastante fundamentadas, né? O que acontecia ali era que eles estavam, enfim, participando de uma disputa em termos de que interpretação a gente precisa dar agora ao ordenamento jurídico, tendo em vista que a gente tem uma mudança no seu ápice, que é justamente o texto constitucional. E, evidentemente, não se trata somente de um paradigma legalista ou normativo. A gente está falando aqui de uma nova visão a respeito do Estado brasileiro, né? Enfim, somente para citar, a gente tem como nomes proeminentes aí o Edmundo Lima de Arruda Júnior, o Hamilton Bueno de Carvalho, outros nomes também, enfim, muitos juízes aqui, né? Que a gente poderia mencionar como representantes dessa vertente. Até hoje a gente identifica, né, enfim, heranças desse movimento. Por exemplo, a Associação de Juízes para a Democracia é uma organização existente ainda hoje que tem um pouco desse mesmo objetivo, né, de reunir os juízes para pensar, se articular, assim, enfim, se reunir mesmo e pensar a função, né, de julgar dentro desse contexto de assegurar os direitos sociais, assegurar os direitos humanos e assegurar esse paradigma que se consolidou a partir do Marco Constitucional de 88, certo? Bem, eu estou aqui, evidentemente, fazendo uma aula que é um grande resumo, né, para vocês depois, quem quiser ir procurar essas referências de uma maneira mais pormenorizada. Tem muita coisa para a gente discutir em torno de cada uma dessas correntes, mas aqui me cabe somente apontar esses caminhos pelos quais anda a crítica ao direito no Brasil, andou e anda até hoje, né? Em segundo lugar, a gente pode mencionar aqui a vertente do pluralismo jurídico, que tem muita influência dos estudos do Boaventura de Souza Santos, né, um sociólogo português até hoje muito atuante do ponto de vista acadêmico, um pesquisador de fôlego, né, que nos anos 70 produziu uma dissertação uma tese de doutorado pesquisando o contexto brasileiro, né, pesquisando uma comunidade periférica que ele deu o nome de Passárgada, em homenagem ao poema do Manuel Bandeira, e o Boaventura levantou ali a seguinte questão, de que ele percebia na vida comunitária observada aqui no Brasil, que muito do que acontecia, né, dentro daquela comunidade era regulado, era autorregulado internamente ali, né, por enfim, por um tipo de normatividade local e espontânea dos moradores, né? Dizer, olha, isso aí a gente não tem nada que romantizar, né? Que isso pode apontar muito mais para uma precariedade dos serviços públicos e de como que o Estado chega nesses locais do que para qualquer outra coisa, né? Então ele não estava ali idealizando isso daí, não. Mas estava observando que em contextos, né, de precarização de direitos e de precarização da vida das pessoas, surgia ali uma série de regras e de acertos que a própria comunidade combinava entre si e que era seguida, né?
Bom, esse trabalho foi bastante influente no Brasil, nos anos 70. E, enfim, foi um marco também em torno do qual se constituiu esse campo, né, de análise do pluralismo jurídico, que, enfim, cujo maior representante, sem dúvida, no Brasil e na América Latina é o Antônio Carlos Jocmer, um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, né, da UFSC. E aí a ideia do Volckmer é o seguinte, de que enfim, essa compreensão de que o Estado é o único detentor, né, do monopólio de dizer o que é direito, a que ele denomina como monismo estatal, né, ou seja, essa ideia de que somente o Estado pode dizer o que é direito, que essa é uma ideia bastante moderna, né, historicamente moderna, e que antes da modernidade havia uma situação plural do ponto de vista da ordem política e também do ponto de vista da ordem jurídica, o argumento do Volckmer, né? E que, se a gente olhar direitinho, esse ideal da ideologia monista jamais se concretizou de uma maneira total, né, totalizante. Diz, olha, mesmo dentro desse paradigma do Estado concentrando enfim, esse monopólio, monopolizando, né, a feitura do direito, ainda assim o direito oficial do Estado acaba convivendo com ordens jurídicas diversas, gerando uma situação de pluralismo jurídico que aumenta conforme a crise desse modelo de Estado, que está conectada a uma crise social mais abrangente, né? O Volcker deixa essa ideia muito clara aí. Conforme a gente tem uma crise de paradigmas gerais, assim, uma crise profunda crise econômica, crise de valores, crise social, crise política. O direito também acompanha esse cenário e a gente, segundo Volckmer, né, consegue perceber uma proliferação, né, de ordenamentos normativos, enfim, que crescem aí em paralelo com o sistema jurídico oficial do Estado. Né? Então, a tese do Antônio Carlos Volckmer, ele tem um livro, né, chamado Pluralismo Jurídico, uma nova cultura, algo assim, eu esqueci o nome exato do livro, me desculpem. O Antônio Carlos Volckmer, ele vai sustentar que é preciso a gente construir uma visão acerca do direito que vá na direção de uma convivência entre essas ordens jurídicas plurais e diversas, enfim, que essas ordens, essa pluralidade de ordens possa vir a conviver, né, dentro de uma concepção de direito com o direito oficial estatal, de uma maneira harmônica e até mesmo horizontalizada. Essa é a ideia do Antônio Carlos Volckmer a respeito do pluralismo jurídico. Né? Preciso também complementar aqui dizendo que essa ideia, ela é muito mais rica, a meu ver, né? Muito melhor desenvolvida e de uma maneira mais intensa, assim, em contextos sociais latino-americanos em que há um movimento indígena, né, mais fortalecido e, enfim, que se discute mais, sabe, essa dimensão aí do sistema jurídico dos indígenas, é uma realidade muito presente, assim, por exemplo, em países como México e Colômbia, e não é à toa que nesses contextos, enfim, existe um debate muito mais corpulento, ao meu ver, se comparado ao debate brasileiro, né? Enfim, por conta desse contexto social e histórico também, mas enfim, é uma vertente aí das teorias críticas e eu preciso também alertar vocês para o fato de que muitas vezes, enfim, não há um rigor aqui de categorização, certo? A gente vê aqui ali trabalhos situando o Volckmer dentro dos teóricos do direito alternativo, né? Ou situando Roberto Lira Filho dentro da vertente do pluralismo jurídico. Eu estou aqui apenas apontando que, enfim, uma forma, né, de sistematizar esse campo, que ele não é um campo assim muito que seja possível assim catalogar com precisão, sabe?
das expressões teóricas da crítica jurídica no Brasil. Mas, enfim, menciono ainda, né, outras duas orientações, que é do direito insurgente e a da assessoria jurídica popular. Bom, essa leitura, essa orientação do direito insurgente, ela surge muito aglutinada ali em torno de uma organização que existiu no Rio de Janeiro, nos anos 70 e 80, do IAJUP, né? Instituto de Apoio Jurídico Popular, que era uma associação, uma articulação de advogados, né? E aí eu menciono três nomes, né? O Miguel Presburger, o Miguel Baldez e o Jacques Alfonsin, que eram nomes de referência dessa organização, e que a ideia era muito simples, assim, né? É de que o ponto de vista crítico do direito era aquele ponto de vista que se colocava ao lado dos trabalhadores, né? E dos sujeitos subalternizados. Então, era uma articulação de advogados, né? Que defendiam trabalhadores rurais, defendiam perseguidos da ditadura civil-militar, enfim, lideranças estudantis perseguidas, né? Aí nos anos 70 e 80, e acabava aglutinando outras organizações dispersas pelo país todo, né? Como uma rede, né, de advogados populares, né? À toa que mais adiante vai surgir a Rede Nacional de Advogados Populares, que é muito fruto dessas articulações propiciadas por esse instituto, né, que o Presburger, o Baldez e o Alfossin, eles, enfim, estavam à frente. Né? Então, falar em direito insurgente é falar de uma postura insubmissa dentro do direito, porque é uma postura que está, uma opção, sabe? Pelos sujeitos subalternizados, dentro das lutas do direito. Né? Então, tem uma reflexão que eu gosto muito, que é assim: o que é insurgente não é propriamente o direito, sabe? Mas os sujeitos que estão ali no campo jurídico lutando contra, enfim, a ordem de dominação, que geralmente subalterniza ou mesmo, enfim, acaba atacando os direitos, né, dos grupos sociais, enfim, subalternizados. Então, falar em direito insurgente alude diretamente a essa articulação aí de advogados, né, que tinham como objetivo se colocar ao lado dos sujeitos subalternizados nas lutas sociais quando elas se intercalassem com o direito, né? Havia aí uma preocupação imediatamente mais pragmática, né? Enquanto a gente pode notar que o direito alternativo e o pluralismo jurídico se concentravam mais em torno de concepção sobre o direito, sabe? Não no caso da articulação dos juízes, que também era algo de caráter mais pragmático, né? Mas a ideia de que a concepção de direito está equivocada, né? E que é preciso construir uma concepção alternativa, no caso do direito alternativo. Ou a ideia de que não existe um só direito, mas vários direitos plurais, né? Que convivem entre si. Essas formulações, elas se colocam muito mais num campo de compreensão sobre o direito, né? E estudo, é algo mais de caráter filosófico, né? Acadêmico filosófico, enquanto que esse polo aí do direito insurgente empreendiam formulações importantíssimas, né? Mas sempre conjugadas com essa dimensão das práticas jurídicas de contestação, assim, porque era ao lado dos sujeitos que estavam contestando uma ordem de dominação injusta e violenta. Isso foi muito importante, enfim, todas essas orientações anteriores vão confluir para a conformação dessa orientação um pouco mais recente e atual, que é da assessoria jurídica popular, né? O que é isso? É um conceito e um movimento ao mesmo tempo. Enfim, em termos de conceito, né? É essa ideia de
dentro do direito a gente precisa se comprometer, né, com o povo, esse conceito, assim, mais amplo, mas enfim, o que é o povo? São os sujeitos subalternizados, né, que estão do lado, assim, mais violentado, mais, enfim, nesse compre isso tudo, gente, requer uma leitura anterior, né, de que a sociedade, ela não é uma coisa em que todo mundo tem as mesmas oportunidades e que é necessário a gente construir esse mundo, né, de maior igualdade, de acesso, de fato, assim, a condições mais equilibradas para todo mundo, sem tanta desigualdade, né. Essa leitura crítica no direito tem a ver com tudo isso. Então, olhar para esse campo da assessoria jurídica popular é olhar para um campo que se coloca ao lado desses sujeitos, dos oprimidos, nos termos paulo-freireanos, né, e ver como que no direito é possível estabelecer compromissos pela conquista da democracia, né, que leve a uma situação de vida melhor para todos nesses termos. E é aqui dentro dessa concepção aí da assessoria jurídica popular, eu disse é um conceito, né, mas é também um movimento, porque reúne, sujeitos do campo jurídico, sobretudo em torno de 2 articulações que até não estão no seu melhor momento, assim, estão um pouco enfraquecidas, né, mas que é a Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, a RENAP, e a Rede Nacional de Assessoria Jurídica Universitária, a RENAJU. Enfim, a primeira reúne advogados e advogadas, né, que se colocam nesse campo da defesa, dos oprimidos, chamemos assim, em termos freirianos, enquanto a RENAJU já é uma articulação de estudantes de direito, né, que realizam atividade de apoio jurídico, é uma articulação forte no país, mas enfim, aqui a gente poderia falar de outras experiências também, sabe, nesse campo. As organizações de direitos humanos em geral, enfim, há quem considere algumas entidades do campo institucional, né, dentro dessa noção também de assessoria jurídica popular, isso é um pouco polêmico, mas enfim, experiências que, no fim das contas, dizem respeito a essa compreensão de que é preciso a gente se organizar dentro do direito, né, para estar em aliança com, os de baixo, chamemos assim, na luta por direitos que vai na direção de uma consolidação, sabe, democrática mais profunda. Bem, eu mencionaria também algo que eu estou pensando muito nas minhas pesquisas mais recentes, que assim, existem 2 campos teóricos que são também, igualmente frutos desse momento de transição democrática, ou seja, são campos teóricos mesmo, né, com formulações robustas e que remetem a décadas, assim, há 40 anos atrás, isso já estava sendo pensado ou mais, e que não é tão evidenciado, sabe? Quando a gente fala de teorias críticas ao direito, a gente às vezes negligencia esses campos já consolidados, que são o da crítica feminista ao direito e da crítica antirracista ao direito, que é mais conhecido como campo direito e relações raciais hoje, né? Então, falar numa crítica feminista ao direito, ou nesse campo aí que reflete as ligações entre direito e gênero, né? A gente tem alguns nomes de referência, como a Leila Linhares, a Silvia Pimentel, a Carmen Raia Campos e várias outras estudiosas que desde os anos 60 e sobretudo 70 pensam, né, esse elemento generificado do direito, como que as mulheres e os direitos das mulheres sempre foram pensados, né, teorizados e experimentados no fenômeno do direito de uma maneira subalternizada, né? A posição da mulher, tanto no campo dos estudos do direito, ou seja, existe uma percepção de que a teoria do direito reproduz desigualdades de gênero, sabe? Além da percepção um pouco mais óbvia de que é o modo como o direito é masculinizado e reproduz machismos. E se a gente olhar direitinho, isso é muito óbvio de perceber, embora essa obviedade escape aos olhos de tantos, né? Bom,
E, de outro lado, a gente tem também um polo aí em torno de pensar as relações entre o direito e as relações raciais, né? Que eu estou chamando aí de uma crítica antirracista ao direito, que é também já um caminho consolidado, que remete aí aos anos 70 e 80. Um dos primeiros estudos assim de referência do nosso campo foi a dissertação de mestrado da Dora Bertulho, né, uma professora, enfim, intelectual muito preparada, que fez um estudo de fôlego aí, olhando para o quanto que o direito era, além de elitizado, embranquecido, né? Que pensar enfim, a teoria do direito e as práticas dos juristas em termos de uma elite branca que sempre deixou de lado, não apenas deixou de lado, assim, que deixar de lado parece uma coisa assim, eu não vou me meter, mas assim, que movimentou as engrenagens do direito de uma maneira segregadora do ponto de vista racial, né? Daí as noções, por exemplo, de racismo institucional, né? A Dora Bertulli foi uma das que consolidou esse campo que hoje é muito debatido também, até em termos de um racismo estrutural, por figuras como o professor Silvio de Almeida. Mas, enfim, eu mencionaria aí também nomes de pesquisadoras assim importantíssimas, mas enfim, que vieram depois da Dora, né, como a Tula Pires, a Ana Flausina, e uma imensidade de intelectuais negros e negras que tem já esse campo consolidado aí, portanto, há décadas, de reflexão a respeito do direito e as relações raciais no Brasil e no mundo, né? Então, gente, chegamos ao fim da nossa aula. Sei que é uma aula assim mais pesada, né? Que ela acaba abrindo muitas frestas, assim, coisas a serem retomadas em estudos posteriores. Tem uma bibliografia gigante a respeito dessas referências, né? Como eu disse, o Brasil é um país de produção, enfim, profícua, né? Nesse eixo aí das teorias críticas do direito. Eu espero que vocês tenham aproveitado e até mais.